volta com o programa Justiça em Ação. No segundo bloco, nós temos a honra de receber o doutor Elivelton Lago. Olha, ele está como presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e também é um advogado criminalista atuante, onde eu tenho a honra de recebê-lo aqui no nosso estúdio. Doutor, uma honra tê-lo aqui junto conosco. A honra é minha. Muita satisfação estar aqui com você, conversar. Bom, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo perguntando sobre a associação que o senhor preside. Fala um pouquinho para a gente dela. A associação é um conjunto de advogados, né, uma associação de advogados que nós temos por princípio mesmo a prerrogativa. Sim. Lutar pelas nossas prerrogativas no exercício da profissão. Quer dizer, os advogados não podem ficar à mercê do direito nem das pessoas. Ele tem que pensar em si, pensar em visão de conjunto, porque a advocacia é uma profissão muito difícil, né? Então, se deixar solto, você não se reunir, não conversar, novas leis, como se comportam os juízes, promotores, delegados, administradores, e a gente trabalha como elo de intermediação de conflito, né? Se a gente não ficasse reciclando, conversando, debatendo, combinando as coisas, a sociedade não terá lucro e a gente precisa fazer um trabalho que a sociedade possa confiar na gente. É uma profissão espinhosa, eu até acho que é a mais bonita do país, do Brasil, talvez uma das melhores profissões do mundo. Mas se você não exercer com uma certa cautela, com uma certa prudência, não funciona, porque realmente é complicado. Você está sempre diante de conflito, pessoas com problemas. Então você tem que estar bem para advogar. As pessoas precisam confiar no advogado, ele precisa ser bom mesmo. E ser um bom advogado não é tão difícil, é fazer mesmo a coisa certa, combinar o jogo, né? Porque, na verdade, a advocacia no direito é um jogo. Eu vejo como um jogo. E quais são as principais dificuldades que o senhor enfrenta enquanto presidente da associação, que o senhor tem percebido que o advogado, na verdade, enfrenta? Não, você congregar advogados não é fácil, né? Convocar advogados para reunir em torno de um objetivo comum, em torno de leis, debater os temas sociais, não é fácil. Mas, assim, eu não tenho a dificuldade, que eu conheço muitos advogados, nós reunimos, nós viajamos, nós debatemos as novas leituras, novos livros, as novas tendências. Então, não tenho, de fato, muita dificuldade, mas é difícil. É difícil porque o advogado também ele se dedica mesmo, é a profissão. Sim. Ele se forma, o que o advogado quer formado? Honorários, causas, dinheiro. E todo profissional quer. Claro. E não adianta você achar que é outra coisa. E quando ele sai desse foco, que é a advocacia, que é buscar trabalho, que é ganhar, ter o seu escritório com gente dentro, para ele fazer uma outra coisa, é preciso que quem está dirigindo uma instituição, que seja uma associação de advogados, que seja a Ordem dos Advogados, a OAB, você tem que ter muita cautela para saber onde o advogado está, como fazer para que ele se aproxime daquele conjunto, como fazer para que ele se aproxime da associação, como fazer para ele ser um bom advogado, e isso é o que talvez seja o mais complicado. A juventude chega às vezes com um pensamento teórico e quando vai enfrentar o exercício mesmo da advocacia, vê que a teoria na prática é outra coisa bem diferente. É outra realidade. É bem diferente, bem diferente. O que nossos sentidos captam para corresponder às coisas da razão é preciso um exercício constante. Perfeito. O senhor também atua como professor, né? Inclusive tem trabalhado na atualização dos seus colegas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as palestras que o senhor tem dado aí por todo o estado do Maranhão, sobre a quisitação no Tribunal do Júri. Fale um pouquinho para a gente. O Tribunal do Júri, ele é um capítulo específico, né, do Código de Processo Penal, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. Mas nós, quando vamos estudar o processo penal nas universidades, acho que você não consegue ir a 15%, 20% do que se deveria fazer. E o Tribunal do Júri já é uma exceção, e a quisitação já é exceção da exceção. E o julgamento não é aquela coisa que você está ali falando, defesa fala, acusação fala, juiz está ali para controlar, não é aquilo ali só. Tem a quisitação lá na sala secreta, que é a hora H, a hora em que o juiz pergunta assim: senhores jurados, o réu deve ser absolvido? Senhores jurados, ele estava embriagado?
Senhores jurados, ele iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância ali à sua vontade. O jurado vai dizer sim ou não. Mas para ele dizer um sim ou não, a quisitação tem que ser feita corretamente, que ela não seja uma quisitação, questionamento, que questão, é pergunta, é exercício. Não pode ser complicada, tem que ser algo que a pessoa, um leigo, e na capital já não é tão leigo, muita gente fazendo faculdade, ouve bem rádio, lê jornais, não é tão bobo assim. Mas não é a área dele, ele não é jurista, ele não é advogado. Então é mais difícil. E nós, advogados, temos que ter essa capacidade de explicar bem, porque na hora que você na sala secreta, o juiz pode querer explicar de novo. Ou antes. E quando o juiz vai explicar de novo, parece que muitas das vezes o caldo vai todo derramado. Todo o trabalho feito. Né? Isso é verdade, acontece. Juízes não, só faz chegar. Olha, vocês já ouviram o que falou a defesa e a acusação? Sim. Então, estão preparados? Sim, senhor. Vamos. Mas tem um juiz não, que chega e ele começa tudo de novo. Olha, vou lá explicar a vocês o que é uma legítima defesa. Bem, o doutor diz, aí começa tudo de novo. E como o juiz termina sendo dentro dele um advogado também, um promotor também, então ele tem aquela vontade, até às vezes, de expressar o que ele sabe, que muitas vezes é desnecessário, porque nós advogados já fizemos. Sim, mas se o advogado não fez, e que surgiu, o juiz percebeu que o advogado não explicou bem, porque o juiz também, a gente tem que ver que ele está ali, ele não quer uma defesa ruim e também não quer uma acusação mal feita. Ele está ali para dirigir isso. O advogado chega, começa a explicar e o juiz, rapaz, poxa, eu já advoguei durante tanto tempo. Não é assim, esse advogado não está bem, mas tudo bem, eu explico melhor lá na hora. Aí esse explicar melhor também pode ser ruim. Então o advogado tem que saber que a quisitação, a lei diz o seguinte, olha, quem faz quisito, quem elabora a quisitação é o juiz. Sim, mas não é só o juiz, ele elabora os quesitos legais. Nós, advogados, elaboramos os outros quesitos que são os nossos, que é a nossa tese. Quem diz que a pessoa não praticou um crime de tentativa, somos nós, advogados. Quem diz que uma pessoa não queria matar, somos nós, advogados. Não é promotor, não é juiz. Então, nós é que ditamos a tese, eu acho que a gente comanda isso. Mas é preciso que a gente não só diga que comande, nós precisamos falar aquilo e todo quem está ali, juiz, promotor, vê que a gente tem convicção disso. Entendeu? O papel de todos os três ele é muito importante. E essa convicção é importante, né? Não, porque se ele não tiver convicção, quem vai mandar mesmo em tudo é o juiz. O juiz é para presidir, mas não é para mandar. Ele preside. Quem está presidindo, ele está concatenando, ele está observando, vendo, organizando, mas ele não é para estar interferindo. Olha, aqui quem sabe sou eu. Porque para a sociedade, de modo geral, parece que quem sabe mesmo é o juiz. Quantas vezes eu terminei de fazer uma boa defesa e alguém vai dizer, doutor Livelton, o senhor foi excelente aí, o senhor ainda vai ser juiz, senhor. Ele acha que é uma carreira. E isso não tem nada a ver contra os juízes, não. A sociedade às vezes pensa assim, mas você é advogado, eu sou advogado. Por opção. Eu não vou ser juiz, eu vou passar aí uma vida na minha carreira e vou viver e morrer advogado. Eu não vou ser juiz, mas a população às vezes não vê isso. Então você entra num embate com um juiz ou com um promotor na frente de pessoas que são leigas, ela acha assim, rapaz, esse advogado não está respeitando o juiz, ele está pensando que é isso. Mas nós somos, o nosso papel ali é indispensável. E isso, quem tem que dizer é o advogado. Não vamos esperar que a sociedade diga isso. O advogado tem que dizer isso. E talvez é por isso que, quando estamos à frente de uma associação, e tudo que nós fazemos termina caindo em cima do profissional. Então, a OAB, as suas associações, o conjunto dos advogados tem que estar atento para isso, porque nós vivemos de crédito, credibilidade. Se não tivermos, o seu cliente, a sociedade, ele não acredita. Então, essa questão da licitação, você tem que ter a convicção que está sabendo, e todos os advogados têm que saber, não é um advogado, uma estrela. Rapaz, aquele advogado ali é que sabe, aquele não sabe. Não existe, tem que ser todo mundo sabendo, porque os juízes todos sabem. Todos fazem curso de reciclagem, os juízes, os promotores viajam para fazer seus cursos fora, talvez porque são funcionários públicos, às vezes têm suas férias, vão conseguir, tem uma licença para fazer, advogado não pode tirar licença para fazer curso lá fora. Na hora que eu tiro uma licença para fazer um curso lá fora, meu cliente deixa de me pagar. É realmente diferente. Então, tem que arranjar um momento, um horário qualquer, para me reciclar, ou que seja sozinho, que seja viajando, ou que alguém me ajude no meu escritório, um vai, outro vai, ou que a gente fique discutindo entre nós, como a gente vai fazer agora no encontro criminalista, dia 24 de novembro.
debater sobre a advocacia criminal entre nós advogados. Vamos levar juízes, vamos levar promotores, vamos levar advogados, trazer advogados de fora para sabermos como é que os advogados lá de fora estão, lá de São Paulo, Rio, Paraná, estão advogando. Quem fala Maranhão, fala Nordeste, parece que as pessoas estão muito distantes. E se você for ver mesmo a advocacia do nosso estado, eu não sei porque eu vivo aqui, mas ela é quase perfeita. Temos muito bons profissionais aqui. Os próprios juízes, nós promotores, nós delegados, nós advogados, somos muito bons no nosso estado. É que a gente também não está mostrando isso, né? A gente fica meio ali, não aproveita bem o espaço para isso. Então, tem que ter alguém para fazer isso. Eu sou um deles, tem muitos colegas fazendo isso, a OAB tenta fazer e eu acho que tem que continuar fazendo isso. Perfeito. Bom, a gente percebe que o senhor fala com propriedade e com paixão, né? Tem paixão no que faz. Em que momento o senhor percebeu que seria um advogado criminalista? Bom, aí é uma outra coisa que eu posso dizer com muita tranquilidade à juventude. Os jovens, eu digo principalmente os jovens da classe menos abastada, dos pobres, a gente não tem muito essa coisa do futuro como vai ser. Você vai caminhando e parece que as coisas vão chegando e você vai se adaptando, porque nós temos um exercício desde a infância e vai vendo o que é que vai dar. Eu fui policial um bom tempo, achei que ia ser policial. Mas eu iniciei, quando eu passei um bom tempo lá, eu disse, poxa, mas eu não quero ser policial, agora eu quero ser advogado. Formei em Direito, saí. Mas quando comecei, aí você ouve, ei rapaz, faz concurso, porque tu vai ter estabilidade. A palavra é estabilidade. Mas eu já era rico, né? Eu fiquei rico logo quando eu passei no concurso da Polícia Civil, que João Castelo, do governo, no primeiro salário eu fiquei rico. Aí eu disse, então eu não quero mais, entendeu? Porque eu não ganhava. Aí você ganha um salário mínimo só para você. Sim. Aí, poxa, um salário mínimo só para você novinho ali, rapaz, dá. E depois vai aqueles aumentinhos. Depois, olha, eu vou advogar agora. E como advogado, você não tem limite para ganhar. Que seja de mais ou que seja de menos, você ganha. Em qualquer parte do Brasil você advoga. E quando você percebe uma carreira que é a advocacia criminal, aí você vai ver que ela tem coisa da paixão, do sentimento, de você defender a liberdade das pessoas. Mexe muito com emoção. Com a emoção. Você vai ver que você se aproxima mais do céu, dos santos, de Deus, das paixões, das pessoas que choram, das pessoas que pedem a Deus para você viver muito tempo, porque você conseguiu absolver o filho dele, ou acusar bem também, porque o advogado também acusa. Então a gente fica mais sensível, a gente... É um negócio até difícil de explicar. Nós somos realmente mais enigmáticos, os criminalistas. E os civilistas sabem disso, apesar da gente aprender muito com os civilistas. Eu aprendo muito com os civilistas. Veja, João Milson, Moreira Serra, o Wiliton, Mário Macieira, são caras que trabalham em outras áreas. Eles são advogados da área civil, da área trabalhista, mas você vai conversar com eles, parece que eles são criminalistas. Eles contam casos interessantes da advocacia criminal. Pô, como é que eles sabem disso? Então, nós aprendemos com todos os outros advogados e terminamos sendo assim, aqueles de frente, que estamos na hora que tudo dá errado, parece que foi um criminalista. Rapaz, como é que esse advogado a favor desse assaltante, desse estuprador, assim, vem defender um cara desse? Mas não é assim. Nós defendemos pessoas, é o direito que nos permite e a natureza... Está no direito. Está no direito, mas está na natureza humana. E se você vê a própria natureza humana, tem uma grande tendência a defender humanos, não tem como. As sociedades primitivas se defendiam seus filhos, suas classes, seus grupos sociais. É da nossa natureza defender a liberdade e a regra. A regra não é prisão, não é ficar preso. A liberdade é o que é o mais importante, talvez até... Mesmo preso, você está livre para falar, para gritar, para xingar, para esculhambar com todo mundo dentro da prisão. Falar mal do carcereiro, porque você é livre para falar ainda. Deus te deu isso. E eu acho que o advogado trabalha muito em cima disso, os criminalistas, eu acho. E a decisão exata foi... bem... Aí você vai decidindo, aí um dia um cara vai dizer assim, rapaz, tu és muito bom. Eu disse, sou mesmo, porque as pessoas te vão dizendo. A gente não sabe muito sobre nós mesmos. A gente sabe até mais sobre os outros. Eu digo assim, poxa, você é um bom cinegrafista. É só mesmo. Rapaz, tu faz um gesto assim que só tu sabe fazer. Aí você ouve isso do outro. Aí você vai ver se é mesmo. Aí você vê que é mesmo. E é bom que seja assim, porque imagina eu dizer, rapaz, eu sou muito bom mesmo, porque eu descobri isso. E não funciona. Os outros você tem que dizer. E você não tem que buscar isso, você tem que buscar fazer bem feito, ser correto. Fazer bem feitinho mesmo o seu trabalho. Se seja um pedreiro, imagina, tem uns pedreiros que ele pega no tijolo diferente, na hora que ele bota o tijolo ali, que joga a massa, e ela já colou ali, ele passa a Maria, e já ficou bom.
É o estilo dele. É o tipo de advogado. Nós somos pedreiros, capinamos também roça, entendeu? E somos bons de caneta, entendeu? E falamos. Porque eu copio mesmo de todos os profissionais. Eu copio de você, eu copio do Moreira Serra, do Geomício, do Mário Macieira, eu copio de todo mundo. E aí você vai vendo que todo mundo tem coisa boa para ensinar. E quando você vai dar palestra, que humanos esperam um cara que está lá no canto e fala uma coisa, pô, esse cara sabe disso, aí tem razão. Aí eu vou e aprendo um pouquinho. Então, assim, acho que a advocacia te dá isso. Aí você cheguei na minha tendência, é isso aqui que eu acho que sou mesmo, um advogado criminalista. Mas eu, na verdade, eu queria ser caminhoneiro, quando eu era menino. Passava muito caminhão lá em Bacabal, caçambas, assim, quando eu crescer eu quero ser caçambeiro, quero com um caminhão desse daí. E depois você vê, não quero ser isso não, eu quero ser outra coisa. Aí você vai, eu sou advogado. E o pessoal começa a dizer, você é um bom advogado. Eu sou mesmo. Então a sociedade termina ditando algumas normas em nossa profissão. A não ser que você seja um filho de uma família rica e que o pai diz, esse vai ser médico, esse vai ser padre, esse vai ser advogado. E pronto, vai ser mesmo. Mas os meninos da classe pobre não podem fazer isso, não tem como. E eu sou da classe pobre. E minha classe é pobre até hoje, porque eu fiquei rico quando passei no concurso da Polícia Civil. Aí enriquei logo mesmo. Aí de lá para cá todo tempo eu ganhei dinheiro, né? Porque a polícia paga mesmo todo mês certinho. Aí eu fui ser advogado também, que a gente paga. Mas eu continuo na mesma classe. A minha classe é a pobre. Não adianta eu querer achar que não é essa. Doutor Erivelton Lago aqui junto conosco, demonstrando até a humildade que ele verdade, cabe. Não dá para fugir disso, né? Meio... Bom, como é que você seguinte, vai? nós vamos de intervalo e na volta vamos falar sobre política, não a partidária, né? Mas sobre algumas situações que vêm acontecendo. Vou de intervalo e na volta, olha, está imperdível. Vamos continuar a entrevista fenomenal com esse advogado brilhante. Daqui a pouquinho eu volto.